Oi, meus amores! Pra quem ainda não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é @VitoriaPortes e hoje a gente vai falar sobre os piores erros pra gente cometer estando em casa. Esse é um assunto que eu acho que tá todo mundo passando, pelo menos, né? Quem não trabalha em serviços essenciais acaba realmente estando limitado a ter que ficar em casa e a gente tem que ficar em casa sim. Mas existem muitas coisas que a gente comete que são contraproducentes, que são coisas que nos ajudam a ficar com preguiça, que nos ajudam a querer postergar todas aquelas atividades que a gente colocou na cabeça que a gente ia fazer naquela semana ou naquele período onde a gente tá de reclusão, mas que quando passar esse período a gente vai ver que a gente não conseguiu cumprir nada. E muitas dessas coisas foram em função de tudo isso que a gente fez de errado. Então aprendam com uma pessoa que já trabalha há mais de 5 anos em home office e que descobriu que existem alguns macetes e algumas coisas que nos auxiliam realmente a ter mais tempo e a ser mais produtivo. A primeira coisa, sem dúvida nenhuma, é em relação à nossa roupa. A gente tem que entender que o nosso corpo é uma extensão da nossa cabeça, do nosso cérebro. Então tudo que a gente veste, tudo que a gente externaliza, também a gente internaliza de alguma forma. Ao se olhar na frente do espelho de pijama, a única coisa que a gente entende é que a gente quer dormir, repousar, descansar, no máximo comer alguma coisa e assistir uma série ou um noticiário. Dificilmente, se você tiver de pijama, você vai querer produzir alguma coisa. Então é super importante que vocês se obriguem todos os dias a querer levantar da cama, coloquem um horário máximo, um horário limite, pode até ser 11 horas da manhã, mas enfim, que a partir daquele horário, depois que o despertador tocar, vocês vão se obrigar a trocar essa roupa. E não precisa ser uma roupa super estilosa, uma roupa mega trabalhada, ou aquela roupa super especial que vocês utilizariam para um evento social. Pode ser uma roupa que vocês vão ficar confortáveis em casa, mas tem que ser uma roupa diferente do que vocês usam para relaxar, do que vocês usam para dormir, porque aí sim o corpo de vocês vai estar entendendo que vocês estão vestindo uma armadura e que a partir daquele momento vocês estão realmente prontos para produzir alguma coisa. E aí, claro, apostando naqueles tecidos mais confortáveis, como um algodão, uma malha, acaba ajudando demais, porque a gente tá em casa, a gente quer estar bem vestido, mas a gente também quer estar confortável, né? A gente não vai querer colocar um saltão e um terninho, um tubinho, porque não são roupas para esse momento, não é propício para essas atividades, sejam domésticas, de trabalho ou de estudo. Então é importante a gente entender isso também. Mas é de suma importância, acima de tudo, que vocês troquem o pijama por roupas leves, por roupas confortáveis, para que vocês possam estar bem vestidas mesmo estando em casa. Aliás, gente, tem um vídeo que eu vou deixar linkado aqui para quem não assistiu, onde eu falo exatamente sobre isso, trazendo as melhores peças para quem trabalha em home office, para quem precisa de um look de homeware que seja confortável, que seja estiloso e que vocês se sintam lindas e maravilhosas, porque eu canso de bater nessa tecla, a gente não tem que se arrumar para os outros. Não é porque a gente tá em casa, sem vida social ativa, enfim, sem encontrar os amigos, que a gente vai se descuidar da nossa aparência, porque a gente tem que se arrumar acima de tudo e antes de todo mundo pra gente mesmo. E nesse momento, estando em casa, a gente vai cansar de se ver no espelho, então a gente tem que estar na nossa melhor versão também. É difícil? É difícil, é uma coisa que a gente vai tendo que bater com o tempo, é uma coisa que a gente vai aprendendo a fazer com o tempo, mas não é impossível, e quando a gente se ama e quando a gente começa a ter essa vontade de se cuidar, a gente vê o quanto isso implica no nosso dia a dia também. E aí a gente vai pro segundo errinho desse vídeo, que é em relação a não ter coisas para fazer no dia. É super difícil quando a gente não trabalha em home office e a gente está de férias, de folga, a gente querer seguir uma rotina. Então, um jeito de burlar isso, um jeito de passar por cima disso é sempre ter uma listinha, e agora escrita mesmo, gente, vamos regredir no tempo, não é no celular, onde a gente lista no mínimo 3 coisas para poder fazer no dia. Isso é super importante para que a gente otimize o nosso tempo e para que a gente se sinta producente, para quando a gente vai deitar durante a noite, a gente veja que o nosso dia rendeu. E aí coloca nessa lista, caso você não esteja estudando alguma coisa, ou caso você não esteja entregando um trabalho externo, tendo que ser produzido de casa, coloca coisas simples, como organizar um armário, limpar uma pilha de maquiagens, enfim, arrumar o quarto do filho naquela gaveta onde você nunca mexe porque não tem como, não tem tempo pra isso. Enfim, sabe? Coloca aqueles pequenos pontos na sua lista pra que realmente o dia de você seja efetivo. E eu sempre falo pra listar 3 coisas, porque 3 coisas eu tenho certeza que vão ser garantia que a gente vai conseguir produzir naquele dia. 3 coisinhas não são 5, não são 10. São coisas que numa tarde a gente consegue resolver, por mais que a gente fique com a noite, com a manhã livre para poder descansar, o período da tarde vai ser um período de produção, vai ser um período onde a gente vai ter orgulho daquilo que a gente tá fazendo, sabe? Eu acho que isso vai ajudar demais nesse momento onde tá todo mundo em casa. Minha terceira dica para vocês é que nesse período onde a gente tá produzindo toda essa nossa listinha de coisas, a gente não vai sobre hipótese nenhuma assistir série, gente. Assistir série no meio do dia é o pior erro dessa nossa lista, porque eu não sei o que
acontece, gente, com Netflix, Amazon, Apple TV, Globoplay, enfim, com todas essas mil possibilidades que a gente tem, que elas nos sugam pra dentro da TV e elas só nos devolvem depois de umas 5 ou 6 horas. E aí a gente olha pro relógio, pro celular, a gente fica achando que passou 1 hora e passaram 6. E aí a gente não produziu absolutamente nada. Então, se vocês estão no meio do período de vocês, se vocês estão no meio de uma atividade e outra, vocês querem desopilar, se vocês querem descansar, procurem ler um livro, ligar para uma amiga, falar com alguém importante, ir procurar alguma coisa no YouTube, faz qualquer coisa, menos começar uma série nova ou voltar para a série onde vocês já estão vendo. Deixem isso aí para um período da manhã, para um período livre de lazer, ou então para um período noturno realmente antes de dormir. Porque se vocês ocuparem a parte da tarde de vocês com isso, com certeza vocês vão começar de tarde e só vão terminar de noite. Isso é uma autossabotagem super grande, porque realmente a série é gostosa, é uma coisa que nos diverte, mas é uma coisa também que consome muito tempo e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então procurem outras coisas para poder descansar no meio da tarde. Quer tomar um cafezinho? Quer tomar um chá? Comece um livro novo, enfim, vai inventar qualquer outra coisa pra você fazer, mas não comece uma série porque esse é um caminho sem volta. Aí, a minha quinta dica pra vocês diz respeito à nossa alimentação. É super fácil quando a gente tá em casa, assim, sem rotina, e quando as outras pessoas que são com a gente também estão sem rotina, a gente trocar os horários de alimentação, principalmente de almoço e de jantar, que são aqueles horários mais pontuais. Se a gente deixa pra almoçar 3, 4 horas da tarde, a gente começa a perder um pouco a noção do tempo. E aí aquele momento que era um momento de descanso, de um café, de um repouso entre uma atividade e outra, passa a ser um momento de alimentação que originalmente era para ter acontecido antes. E aí todo o dia de vocês fica desregulado, aí todo o cronograma de vocês também passa a não funcionar, porque quando a gente está em casa e todo mundo está em casa com a gente, aquele horário comercial acaba não sendo tão importante. Então é super comum a gente criar essa sabotagem de querer realmente burlar esses horários, e isso é uma coisa que a gente não pode fazer. Porque se Deus quiser, a nossa vida vai voltar à rotina em breve, a gente tem que estar com essa rotina acirradinha, a gente tem que estar ali com os horários todos certinhos. Então também é de suma importância que a gente respeite, principalmente o horário de almoço e o horário de jantar, para que a gente continue com a nossa rotina certinha agora e futuramente também. E aí, para poder finalizar essa nossa listinha, é sobre onde trabalhar. Já que a gente listou essas nossas 3 tarefas diárias, e às vezes a gente vai precisar de uma mesa para isso, mas a gente não trabalha originalmente home office, a gente não estuda normalmente em casa, muitos não têm um lugar propício para isso. E aí o que a gente faz? Trabalha de cima da cama? Senta no sofá, todo mundo com o laptop na mão, trabalhando junto? Gente, isso não dá certo, de verdade, isso é contraproducente. Provavelmente vocês não vão conseguir fazer as atividades de vocês e vai acabar ali 3 horas da tarde, vocês querendo tirar uma soneca depois do meio-dia, vocês querendo começar a assistir uma série e deixando aquela atividade que vocês tinham se proposto para fazer para depois. Seja por um caderno ou realmente por vocês estão mexendo ali no computador. Não dá para trabalhar da cama, nem dá para trabalhar do sofá. Tem que ter um lugar específico para isso. Mas Vi, a minha casa é um apartamento de 45 metros, eu não tenho espaço. O que eu posso fazer? Pega então a mesa de jantar ou a mesa de almoço e durante aquele período da tarde estipula que é a sua mesa de trabalho. Coloca uma poltrona, uma cadeira confortável, senta ali e se propõe a fazer isso. Não tem como? Improvisa uma mesa. Gente, sério, dá um jeito, tem que dar um jeito. Eu, durante muito tempo, eu não tinha espaço no meu apartamento. Antes da gente vir morar na outra casa e depois nessa, eu tinha improvisado uma banqueta mesmo, com 2 madeiras e 2 cavaletes para eu poder trabalhar com o meu computador ali. Porque eu vi que não tinha como eu trabalhar por cima da cama ou em cima do sofá. Não era producente. Aí depois eu precisava de mais espaço, a gente saiu e eu consegui montar ali o meu home office realmente, mas originalmente eu me obriguei a isso porque não tinha como. Isso realmente é uma autossabotagem, a gente acha que a gente vai conseguir produzir, a gente acha que a gente vai conseguir fazer milhões de coisas, mas a gente não consegue fazer absolutamente nada, porque a cama, o sofá, ela tem essa coisa. Ela é casada ali com a série, sabe? As duas, elas trabalham em conjunto pra realmente deixar a gente confortável, deixar a gente se amando naquele momento, mas se odiando depois, porque elas nos sugaram tanto, sugaram toda a nossa energia que a gente conseguiu fazer absolutamente nada a não ser ficar ali. Então não caiam nessa cilada, esse é um erro bem drástico também que muita gente comete. Dá um jeito de enjambrar uma madeirinha em cima de qualquer coisa para trabalhar num cantinho, ou então usa a mesa de jantar, enfim, ali na sala de estar um espaço para poder ficar confortável trabalhando, que eu tenho certeza que vocês vão render muito mais.
pega a escrivaninha do filho, enfim, gente, a gente às vezes tem que dar um jeito, tem que ser um pouco drástico, mesmo nas pessoas que moram em locais mais apertados, daquele jeitinho brasileiro, né? Querendo a gente sempre consegue. Então separem esse espaço propício para vocês poderem trabalhar, de preferência com mesa e cadeira, para que vocês se sintam mais confortáveis. E aí ter uma luz de apoio, gente, pode ser um abajur do quarto, caso vocês não tenham. Aqui eu não tô falando de quem tem um escritório certinho, tá? Eu tô trazendo soluções para quem não está habituado com isso e caiu numa realidade que não é sua. Então ter também uma luz ao lado para poder auxiliar na leitura da tela do computador ou do livro, enfim, da onde vocês estão trabalhando ali, acaba sendo fundamental para não forçar as vistas. Eu acho que tudo isso acaba influenciando demais na vida agora de quem está realmente nesse período mais recluso, nesse período de poder ficar em casa e quer produzir ainda assim. Então acho que todas essas dicas são bem úteis. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Ele foge um pouquinho do que a gente sempre fala sobre moda, mas eu acho que são dicas preciosas e são dicas que podem ser bem úteis, principalmente vindo de uma pessoa que já colocou todas elas em prática e bem na base do erro e do acerto viu o que funcionava e o que não funcionava tão bem assim. Então espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam e compartilha esse vídeo com todo mundo pra gente poder espalhar bastante conteúdo por aí. Um super beijo e nos vemos no próximo vídeo.